Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais uma aula no canal Português Online. Na aula de hoje vamos falar sobre língua, língua falada e língua escrita, assunto importante e cai bastante em provas como Enem, vestibulares, concursos e que é necessário você saber. Então, com caderno à mão, caneta à mão, vamos para a nossa aula de hoje. Como você já viu na aula sobre linguagem e língua, caso você não tenha visto, o link está na descrição. A língua é um código verbal composto por regras comuns aos falantes de uma mesma comunidade, como por exemplo em nosso caso em que temos a língua portuguesa como nosso código comum. Nós falantes do português seguimos determinadas regras impostas pela língua portuguesa para nos comunicar. Por exemplo, podemos dizer a família da Ana é muito rica, mas não podemos dizer família muito rica de era Ana. Até é difícil de pronunciar. Desse modo, para que a comunicação aconteça, os falantes têm de seguir as regras estabelecidas pela língua. Caso contrário, suas falas serão incompreensíveis, como nessa frase que acabei de citar. Há duas modalidades ou maneiras de representar a língua. A primeira é pela representação fônica, ou seja, pelo som da nossa voz, que caracteriza a língua falada. A segunda maneira é pela representação gráfica, por meio da escrita, que representa a língua escrita. Sendo assim, não podemos confundir língua falada de língua escrita, pois são duas maneiras diferentes de representar a língua. A língua falada ela é mais espontânea, natural. Aprendemos a falar desde criança, ouvindo e imitando nossos familiares e amigos, ou seja, no nosso contexto familiar e social. Na língua falada, os interlocutores estão presentes. A fala é acompanhada pelo tom da voz, algumas vezes por mímicas e fisionomias do falante. A língua falada é individual. O indivíduo pode escolher os elementos da língua que lhe convém, conforme seu gosto e necessidade, de acordo com a sua situação, ou seja, de acordo com o contexto em que se encontra. Há na língua falada dois níveis. O primeiro nível é a linguagem coloquial ou popular, mais conhecido como linguagem informal. Nesse nível, a fala é usada mais livremente. É a fala que a maioria das pessoas usa em seu dia a dia, uma conversa descontraída entre amigos, a fala que usamos em nosso contexto familiar. É na linguagem coloquial que aparecem as gírias. O falante na linguagem coloquial não está preocupado em seguir as regras estabelecidas pela gramática normativa. O segundo nível da língua falada é a linguagem formal ou culta. Diferente da linguagem coloquial, na linguagem culta, o falante toma mais cuidado com a maneira que fala. Ele busca escolher o melhor vocabulário, obedecer às regras gramaticais, como por exemplo em debates, entrevistas jornalísticas, apresentação de trabalho escolar. Tudo certo até aqui? Então, como você observou, dependendo da situação em que nos encontramos, temos de falar com a linguagem informal ou com a linguagem culta. É importante que você domine a oralidade, ou seja, que domine a língua falada, para saber adequar sua fala nas diferentes situações em que ela for utilizada. E como você consegue isso? Com muita leitura. Agora passando para a língua escrita, ela é mais formal, é composta por um sistema mais disciplinado e rígido, até porque não conta com o tom da voz, com gestos, fisionomias que facilitam a compreensão da mensagem. Desse modo, o escritor tem de ser mais objetivo e claro em sua mensagem, pois está distante do seu interlocutor, sem poder tirar possíveis dúvidas geradas na mensagem. A língua escrita foi criada depois da fala, é artificial. Para aprender leva tempo, precisa ser ensinada. Porém, diferente da fala, a escrita pode ser guardada, pode passar de geração em geração ao longo do tempo. Assim como na língua falada, na língua escrita há dois níveis, o coloquial e o formal. Exemplo da linguagem coloquial na escrita são cartas, as mensagens de WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros. Na língua culta, a escrita preocupa-se mais em seguir as regras impostas pela gramática normativa e adequar corretamente a linguagem aos diferentes contextos. Exemplo da escrita na norma culta: reportagem, receita médica, currículo
currículo, redação, texto científico. Em processos seletivos como o Enem, vestibular, concursos, são cobrados a norma culta da língua. Então você, estudante, tem que dominar a língua escrita para sair-se bem nessas provas e também para se sair bem em outras situações em que cobrarem a linguagem formal. Como você consegue isso? Com muita escrita. Então, para resumir, é importante que você entenda que língua escrita e língua falada não são a mesma coisa. São duas maneiras diferentes de usar a língua. No nosso caso, a língua portuguesa. A língua falada é mais natural, espontânea. O falante está perto do seu interlocutor. Já na língua escrita, ela é artificial. O leitor e escritor estão distantes, ocupam tempo e espaços diferentes. A língua escrita é mais cuidadosa na escolha das palavras, com o uso correto das formas gramaticais. No entanto, ambas são representações importantes da língua. Com essas duas modalidades da língua, podemos nos expressar, nos comunicar verbalmente. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha compreendido o assunto. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa seu comentário, suas dúvidas, sugestões. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus colegas. Até mais, tchau! Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais uma aula no canal Português Online. Para quem não me conhece, eu sou a professora Aline, professora de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais cobrados no Enem, que é a variação linguística. Para você entender melhor o assunto, eu sugiro que você antes veja o vídeo sobre língua falada e língua escrita. O link para o vídeo está na descrição. Agora, passando para o assunto de hoje, você certamente já deve ter encontrado com alguém na rua, na escola, no trabalho ou em outro local que fala diferente de você, apesar de falar a língua portuguesa, não é mesmo? Comente aqui embaixo sua experiência ao ter contato com uma pessoa que fala diferente de você. Comente também sobre qual região do Brasil você acha que eu sou devido à minha fala. Vamos ver se você vai acertar. Você sabe por que existe essa diferença em nossa fala? As pessoas falam de maneira diferente por pertencerem a outras cidades, regiões ou países, por terem uma idade diferente da nossa, pelo seu nível de escolaridade, profissão, por fazerem parte de outro grupo ou classe social. Então tudo isso pode influenciar em nossa maneira de falar, tudo certo? Então a variação linguística, como o próprio nome já sugere, são as diferentes maneiras de se dizer a mesma coisa em o mesmo contexto e com o mesmo significado. Por exemplo, mandioca, macaxeira e aipim são três maneiras diferentes usadas na língua portuguesa para se referir à planta euforbiácea, que compreende arbustos da América, cuja raiz é nutritiva, da qual se produz farinha, polvilho, entre outros. Como você observou, temos três palavras para o mesmo significado. Isso é variação linguística. Em todas as línguas há variação na fala. E com a nossa querida língua portuguesa não seria diferente, ainda mais com o tamanho do nosso país, que é imenso. Há 4 tipos de variação linguística e é importante que você pause o vídeo sempre que julgar necessário para fazer anotações. Se preciso for, reveja o vídeo. O primeiro tipo de variação é a variação geográfica ou regional. Em São Paulo se conhece a planta que se produz polvilho por mandioca. No Nordeste, em alguns estados, se conhece por macaxeira, em outros estados como mandioca. Já no Rio de Janeiro se conhece por aipim, então cada região tem um nome diferente. É possível notar diferenças também no português falado por um habitante do Nordeste e outro da região Sudeste do Brasil, por exemplo. Há diferenças também entre o português falado no Brasil e o português de Portugal, que caracteriza a variação geográfica. Por exemplo, fila lá em Portugal significa bicha, apostila significa sebenta e calcinha significa cueca. O segundo tipo de variação é a variação histórica. Esse tipo de variação é causada pela evolução da língua ao longo do tempo. Por exemplo, uma das formas de tratamento antigamente era vossa mercê. Depois essa palavra
palavra evoluiu para vós mercê e hoje ela se transformou em você. O terceiro tipo de variação é a variação social. Esse tipo de variação é causada dependendo do grupo ou classe social do falante. Por exemplo, uma criança não utiliza a língua da mesma forma que um adulto e vice-versa. Por isso fala-se em linguagem infantil e linguagem adulta. O nível de escolaridade também é variação social. Se uma pessoa tem mais estudos, ela terá uma linguagem mais culta. Por outro lado, uma pessoa com pouco estudo tem naturalmente uma linguagem mais coloquial. Por exemplo, uma pessoa com mais estudo tende a falar nós vamos, enquanto uma pessoa que não tem muito domínio da norma padrão tende a falar nós vai. Porém, ambas as expressões têm o mesmo significado, informam que o falante ou uma ou mais pessoas vão de um lugar para outro. Nós, falantes do português, conseguimos compreender isso. Outros exemplos de variação social é o sexo da pessoa. Homem fala diferente de mulher. As gírias, jargões de grupo ou profissões, como por exemplo a linguagem dos policiais, dos médicos, professores. O último tipo de variação é a variação situacional ou de estilo. Então, o nosso modo de falar muda de acordo com a situação, ou seja, de acordo com o contexto em que estamos. Por exemplo, a fala que usamos em nosso ambiente familiar ou entre amigos é diferente da fala que usamos em uma entrevista de emprego ou em uma apresentação de trabalho escolar. Então, dependendo do lugar onde estamos, temos que adequar nossa fala para uma linguagem mais formal ou informal. Como eu já falei em outros vídeos, a norma culta ou norma padrão tem mais prestígio social. É a variante linguística ensinada na escola, contida em grande parte dos livros e em alguns programas de televisão, como os telejornais. Então, para fixar, variação linguística é o uso variado da língua, que pode ocorrer por influência do tempo, variação histórica, por influência geográfica ou regional, variação geográfica, por influência do grupo social, classe social, sexo, idade, nível de escolaridade, variação social e por influência do contexto, da situação em que se encontra o falante, variação situacional ou de estilo. No entanto, é importante dizer que todas as variantes linguísticas ou formas de variação são adequadas, desde que cumpram com eficácia o papel da língua, que é a comunicação, ou seja, a interação verbal. Então, por hoje,